convidamos o senhor Danilo Doneda, advogado, para sua apresentação no painel Segurança da Informação em Atendimentos de Saúde. Olá, eu sou Danilo Doneda, eu sou advogado, sou professor, trabalho com temas relacionados a direito e tecnologia e principalmente proteção de dados pessoais há bastante tempo. No ano 2000 eu comecei a trabalhar com o tema no meu doutorado, desde então trabalhei tanto em instituições públicas e privadas, inclusive Ministério da Justiça, e hoje em dia acompanho vários projetos de implementação, bem como atividades acadêmicas. Eu vou tratar com vocês o tema de proteção de dados no setor da saúde. Um dos temas mais pungentes, por assim dizer, da proteção de dados tem a ver justamente com os dados de saúde. A proteção de dados é uma matéria que procura trazer garantias para o cidadão, garantias que são hoje fundamentais para que ele possa exercer seus direitos numa sociedade na qual os dados pessoais são muito importantes. Os dados pessoais são o meio pelo qual nós interagimos com outras pessoas, com o Estado, com empresas. Enfim, hoje em dia, independente, até desde antes da pandemia, que intensificou esse fluxo, o tratamento de dados era um elemento cada vez mais importante para que pudéssemos até nos relacionar com qualquer outra pessoa ou em vários aspectos da nossa vida. E os dados de saúde, aqueles que têm a ver diretamente com a nossa condição sanitária, com aspectos genéticos, com aspectos eventualmente patológicos da nossa vida, são tremendamente importantes porque, além de serem importantes para a determinação do bem-estar, da saúde do indivíduo, existe sim um interesse coletivo, um interesse público, porque assim dizer, no fato de que procedimentos de tratamento possam levar a melhores pesquisas, ao desenvolvimento de melhores técnicas, melhores medicamentos, inclusive procedimentos sanitários, para a melhoria coletiva da saúde. Então, há também tanto o interesse individual desses dados, quanto o interesse coletivo. O interesse individual, ainda mais porque é importante para o indivíduo saber que esses dados não caem em mãos de sujeitos que não têm um interesse direto na sua saúde, possam eventualmente ser dados utilizados para discriminar o indivíduo numa determinada situação, numa situação empregatícia, numa situação na qual eventualmente ele pode ser prejudicado, muitas vezes até injustamente, tremendamente injustamente, por conta dos seus dados pessoais. Bom, a proteção de dados pessoais, essa matéria que, como já foi visto, foi lançada no Brasil de uma maneira bastante ampla com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela se estrutura, se apresenta hoje em dia como direito fundamental. Isso é um direito imprescindível para que o cidadão possa gozar de várias liberdades na sua vida. Não é uma matéria que tem a ver somente com a privacidade hoje em dia, como até aludi agora há pouco. O controle sobre os próprios dados tem a ver com a possibilidade do cidadão exercer vários outros direitos, dele não ser discriminado, dele ser considerado de igualdade com outros em determinadas circunstâncias, até em relação ao próprio direito à saúde e à vida. Eu sempre gosto de mencionar um exemplo muito contundente, aliás, de alguns estados norte-americanos nos quais, há alguns anos, se verificou um crescimento muito grande no câncer mamário entre uma certa faixa demográfica. A faixa demográfica, eles chamavam de alguma coisa como jovens profissionais urbanos. Mulheres de 25 a 40 anos que muitas vezes pararam de fazer o exame preventivo e algumas vezes até de se tratar quando apresentavam sintomas. Por que isso? Por um problema sanitário? Não. Essas mulheres, depois foram se verificar, residiam em estados nos quais era livre a comercialização de dados sanitários, de prestadores de saúde, de serviços sanitários, com qualquer empresa. Então, empresas de recursos humanos, empresas que iriam decidir sobre progressão funcional de empregadas, compravam esses dados e, eventualmente, discriminavam contra aquelas que tinham indícios da doença ou de outras doenças ainda, e no mercado muito competitivo, isso fez com que algumas mulheres parassem de cuidar da própria saúde em prol de uma maior, digamos, empregabilidade. Por que esse exemplo é tão contundente, mas tão importante? Justamente porque fica claro que hoje em dia, quando se fala em proteção de dados pessoais, a gente não fala somente de privacidade, em preferências pessoais, nem em deixar clara ou obscura a vida, a verdade de uma pessoa. Mas, sim, na proteção de dados pessoais,
é uma ferramenta fundamental para que o cidadão possa controlar aspectos essenciais das suas relações, para que ele não seja prejudicado, discriminado e possa viver com isonomia e garantias a sua vida e sociedade. Agora, uma coisa importante, essa matéria, a proteção de dados pessoais, ela, ao mesmo tempo que não é somente uma garantia de privacidade, ela procura proporcionar o que para o cidadão? Meios e instrumentos de controle sobre suas próprias informações. Então, não é somente uma forma do cidadão evitar que os outros conheçam algo sobre a seu respeito. São ferramentas que facilitam ao cidadão ter maior transparência sobre o uso dos seus dados, ter mais controle, acesso, poder de corrigir dados utilizados de forma abusiva. Isso por um lado. Isso quer dizer o quê? Que as leis de proteção de dados, na medida que fornecem maior segurança e confiança para o cidadão, elas podem, inclusive, incentivar que o cidadão compartilhe e use seus dados pessoais. Nesse sentido, é muito pertinente que as leis gerais de proteção de dados, que não existem somente no Brasil, hoje em dia há mais de 140 países no mundo todo com leis de proteção de dados. Essas leis proporcionam o maior fluxo de dados. Elas proporcionam, inclusive, que internacionalmente, à medida que vários países têm normas razoavelmente parecidas sobre proteção de dados, que vários países tenham protocolos e uma maior interoperabilidade para poderem trocar dados pessoais sempre dentro de uma situação protetiva e segura para o cidadão, aumentando seu controle e, ao mesmo tempo, favorecendo os fluxos legítimos de dados pessoais, justamente porque vai haver maior segurança para o cidadão na sua utilização. Pois bem, os dados pessoais de saúde são uma espécie de dados pessoais. Quem conhece a Lei Geral de Proteção de Dados sabe que a LGPD considera qualquer dado pessoal digno de proteção. Todos os dados pessoais têm que ser protegidos. Os dados pessoais referentes à saúde são, inclusive, protegidos numa escala, numa forma até mais contundente, mais forte, justamente por serem dados sensíveis. É a única categoria específica que a LGPD dá dados pessoais, dados sensíveis por apresentarem elementos conforme a saúde e, portanto, apresentarem um maior potencial discriminatório. Como eu falei ali no comecinho da minha fala, há interesse individual, óbvio, direto, na utilização de dados pessoais de saúde, justamente para que a melhor terapia seja utilizada, para que novas técnicas sejam utilizadas. Hoje, por exemplo, a medicina personalizada é uma área, é um campo que, de certa forma, faz uma ressurgência muito forte, né? Até algumas pessoas, pesquisadores da área, até brincam um pouco, diziam que antigamente, quando não havia um método científico bem estruturado, toda a medicina era personalizada porque a pessoa recebia o tratamento sem balizas gerais, segundo o que o seu médico, o seu físico, prescrevia diretamente diante das suas condições pessoais. Só que naquela época você não tinha uma superabundância de dados, muitas vezes bastante precisos sobre a pessoa, condições fisiológicas, etc. Hoje em dia, depois de um movimento de generalização, estou simplificando bastante dos procedimentos médicos, a medicina personalizada proporciona que se volte, de certa forma, a uma medicina personalizada no sentido de que tratamentos vão ser cada vez mais individualizados, terapias, procedimentos individualizados em relação a necessidades específicas de pessoas individualmente consideradas a partir do quê? Da existência de muitos dados a seu respeito. E justamente por isso, para que esses instrumentos todos se desenvolvam, há também um interesse público no conhecimento desses dados, no tratamento desses dados e na disponibilização desses dados para fins de pesquisa, para fins de desenvolvimento de serviços e terapias e medicamentos na área de saúde. Nesse sentido, verificamos que a pesquisa e o desenvolvimento são temas que, inclusive, foram contemplados na Lei Geral de Proteção de Dados. Há possibilidades explícitas, diretamente relacionadas a dados de saúde, que podem ser utilizados para fim de pesquisa científica, inclusive quando a pesquisa é em saúde pública, você tem, inclusive, previsões específicas que permitem que o Estado relaxe um pouco os seus critérios e proporcione dados pessoais sempre que aquela pesquisa, por exemplo, muitas pesquisas epidemiológicas hoje em dia não são factíveis ou teriam sua eficácia largamente contestável, largamente reduzida,
caso não fosse possível acesso a dados não somente amostrais, não somente anonimizados, mas dados pessoais. Isso a LGPD, veja bem, paradoxalmente, ela possibilita de uma maneira até mais ampla do que outras leis, como a Lei de Acesso à Informação. Há muitos temas que a LGPD traz para serem debatidos na pesquisa, no desenvolvimento de saúde, muitos deles relacionados ao interesse público em que as prestações sanitárias sejam cada vez mais eficazes. Nesse sentido, há muitos pontos que devem ser revisitados. A ideia do consentimento informado, por exemplo, por um lado, ela deve ser, muitas vezes, verificada em relação ao seu cabimento, quando dados, mesmo relacionados a pessoas específicas, possam ser úteis para fins de pesquisa científica, para a evolução do estado da arte, de determinado consentimento. E, ao mesmo tempo, hoje em dia, com alto grau de complexidade de muitas terapias, muitas pesquisas, muitos serviços sanitários, fica cada vez mais necessário, cada vez mais um desafio relevante que aquele que utiliza dados pessoais se valha de elementos que procurem garantir que o cidadão teve conhecimento real, informado, como o próprio atributo do consentimento quer dizer, sobre os efeitos de uma determinada terapia, medicamento, pesquisa. Inclusive, efeitos que podem não ser, à primeira vista, plenamente previsíveis, como até mencionei no caso da medicina personalizada, que, de certa forma, mistura um pouco até a terapia clínica com a pesquisa empírica. Há muitas situações que dependem de elementos que não são conhecidos de antemão. O desafio de informar também desse grau de certeza é relevante e um apego desmesurado à previsibilidade pode, eventualmente, até, em situações como essa, ser detrimental à evolução de determinadas terapias e tratamentos. Ainda, a legislação de proteção de dados, como eu falei, ela não é somente uma norma de privacidade, muito mais que isso, inclusive ela traz outros elementos que podem ser fundamentais para determinar o rol de direitos e possibilidades de controle que o cidadão tem sobre seus próprios dados, que vão ser extremamente relevantes e importantes na área de saúde, da utilização de dados de saúde. Por exemplo, em relação à portabilidade, o que a Lei Geral de Proteção de Dados especifica? A necessidade de que haja normas de portabilidade e que, inclusive, incentiva que aplicativos, plataformas de saúde, que usam dados de saúde, tendam a ser interoperáveis, na medida possível. Isso, é claro, é um tema a ser desenvolvido, há muitas particularidades, complexidades em cada área, cada setor, mas aqui eu traria atenção até para áreas que tratam de desenvolvimento de produtos que utilizam dados pessoais, que por exemplo, mecanismos da chamada e-health, por exemplo, da medicina pessoal, que muitas vezes dados de saúde são coletados numa abrangência, numa acuidade que somente eram possíveis antes com pesquisas clínicas. E hoje em dia, às vezes, esses dados podem ser obtidos em tempo real e digamos assim, num volume impensável tempos atrás. Agora, na medida que esses dados fechem, travem o usuário, no caso, até o paciente, se for o caso, a uma determinada plataforma de tratamento, pode haver problemas concorrenciais, por um lado, e, por outro lado, detrimentais ao interesse público, no sentido de que, muitas vezes, esses dados são do cidadão e devem ser tratados como tal. Isso deve sempre haver uma possibilidade que o cidadão não se veja somente uma usina geradora de dados e que esses dados possam ser reaproveitados da melhor forma possível, claro, prescrição de direitos, mas que o cidadão não possa, eventualmente, se considerar refém, e para isso justamente as normas de portabilidade são hoje em dia cada vez mais relevantes. Outro ponto é a transparência, a complexidade de vários mecanismos, de vários tratamentos, como mencionei agora há pouco, é justamente o fator que aumenta o desafio para que serviços médicos se utilizem de formas amplas e competentes de deixar claro ao cidadão, ao usuário, ao paciente, qual é o efeito, quais os desdobramentos que a utilização do dado pode dar. E aqui, finalmente, aqui já chegando no final, eu já mencionei de forma incidental vários desafios, mas vejo também várias oportunidades, no sentido de que a Lei Geral de Proteção de Dados e a cultura de proteção de dados traz para a gente a possibilidade de utilizarmos, sim, dados de forma mais segura, isso com menos medo de que haja um revés judiciário ou
ou pedidos despropositados em titulares, desde que os dados sejam tratados em conformidade com a lei, desde que haja um incremento da segurança da informação aplicada aos dados. Isso é um paradigma básico da utilização de dados de saúde, desde que haja maior transparência e desde que toda vantagem obtida, seja a título pessoal, coletivo, do interesse público, do desenvolvimento do método de negócio, do modelo de negócio que pode gerar lucro para uma empresa, tudo isso seja baseado no maior respeito e gere a confiança do cidadão, do usuário, do paciente, de forma a reconhecer, inclusive, aqui na aplicação da LGPD, os vetores que tradicionalmente sempre orientam a aplicação de tecnologia e de outros atributos na área de saúde. E agradeço muito pelo interesse. Agradecemos o senhor Danilo Doneda, advogado, por sua apresentação.